O nome indica, Isolda é uma peça sobre o personagem Isolda, inspirado na obra de Tristão e Isolda, com a música do Prelúdio e da Morte de Richard Wagner. Essa música maravilhosa, pungente, genial e assustadora. A minha ideia inicial, há 19 anos atrás, quando foi criado para o Ballet Gulbenkian, foi criar um único solo, na altura para a Graça Barroso. Mas, uns tempos depois, apercebi-me que não queria só uma Isolda, queria uma série de Isoldas. Eventualmente estar centrado numa, mas com uma desmultiplicação, no caso como se passa exatamente no Pedro e Inês, mas onde veio da Isolda, obviamente. No Pedro e Inês não foi aí que eu descobri o que é esta coisa da desmultiplicação da Inês. Veio exatamente esta obra. Esta obra é para mim uma obra muito marcante, porque contém em si a essência do que eu sou, portanto a essência do meu movimento. Não só do meu movimento, como da minha abordagem dramatúrgica das peças, das ideias que tenho e também da estrutura coreográfica, da dinâmica, do ponto de vista emocional, sentimental, esta paixão, estes personagens mitológicos muito fortes e estas paixões proibidas. E também, e não menos importante, a relação que eu tenho com a música, que é uma coisa que foi já muito discutida, que numa certa altura chamavam-me até, ou achavam que eu era um pouco não musical. Eu não sei muito bem porquê, acho que hoje em dia isto já não se põe em causa a maneira como um coreógrafo utiliza a música. Para mim, eu tenho muito respeito pela música, respeito tal que não consigo ir atrás dela. Eu mantenho como um discurso paralelo à dança, é algo que me invade, que me inspira e depois que está lá e que eu sinto passo a passo. E musicalmente, eu falo desta parte musical porque, quanto a mim, acho extraordinário estas mulheres, agora as da Companhia Nacional de Bailado e há 19 anos atrás as do Ballet Gulbenkian, conseguirem em conjunto, e cada uma por si, interpretar da mesma maneira as minhas maluquices, quer dizer, a minha maneira de ouvir este Wagner, que eu às vezes vou pela melodia, outras vezes vou pela voz, outras vezes vou para cima quando a música está a vir em baixo, é conforme me apetece, são umas ondas e onde não há uma contagem durante 20 minutos. As mulheres não têm uma contagem, porém conseguem ir em conjunto. O porquê? Talvez porque seja uma coisa muito orgânica, eu não sei se será orgânico ou não. Para mim é realmente uma peça muito orgânica. Voltando ao princípio, é a peça quanto a mim, mais importante do meu percurso como coreógrafa, porque realmente é essa a minha essência. Ainda hoje, por exemplo, no último espetáculo que fiz com a minha companhia O Inferno, há uma cena, uma parte com uma canção da Amália, que se forem ver a essência do movimento é exatamente o mesmo do que a Isolda. Portanto, é uma coisa que ficou. Para além disso, é uma peça que, mesmo este tempo todo, com a Companhia Nacional de Bailado, eu não modifiquei rigorosamente nada, a não ser uns fatos, que me faz confusão, esses fatos não estarem nas mulheres certas, para ser sincera. Mas nada foi modificado, porque não há necessidade, porque a obra está fechada. Não posso dizer que esteja perfeita, mas a obra está fechada para mim, e depois de passar 19 anos, imagino que depois de passar 30, há de estar na mesma. Depois é a obra que eu mais gosto, que eu fiz. Para além de Pedros Ineses, de 13 gestos, de propriedades privadas, é realmente o gestalt, é a essência, a súmula, é a pérola da minha, até fico assim um bocado emocionada, da minha obra é a Isolda, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Isto é o meu ponto de vista. Portanto, estou muito, muito contente que ela volte. E já me perguntaram, isto por causa do Ballet Gulbenkian ter terminado, isto não tem nada a ver com o Ballet Gulbenkian ter terminado. Acho que esta peça, se o Ballet Gulbenkian estivesse ainda
no ativo, se ainda existisse, fazia todo o sentido esta peça ser montada, remontada aqui na Companhia Nacional de Bailado, para já porque é a única companhia que poderia remontar esta peça, e depois porque o Ballet Gulbenkian já estava longe deste estilo. Não para melhor, não para pior, não para a direita ou para a esquerda. Tinha outro diretor, outro estilo, outra linha. Para que esta peça tenha resultado, ou resultasse desde o início na sua totalidade, é muito importante a presença de duas pessoas que me acompanharam na criação. Por um lado, a Vera Castro, a figurinista, por outro lado, o Orlando Vorme, grande iluminador. No caso da Vera, mesmo antes de eu fazer um passo que fosse, portanto, ir para o estúdio com as bailarinas, eu já nessa altura lhe tinha pedido, ou pelo menos lançado a ideia de que queria, de certo, estas mulheres com os vestidos pesados ou práticos, aveludados, com moarés, coisa que tivesse uma cor vermelhos mais escuros, mais claros, mas com toda essa carga simbólica do vermelho como paixão, amor, morte, sendo também uma das minhas cores preferidas, para além do negro. Ela pegou na ideia, obviamente, e fez estes belíssimos fatos. Estes fatos têm uma característica que para as bailarinas por vezes é negativa, para mim é muito positiva, é que são fatos que dançam para além dos corpos, têm um movimento para além dos corpos. Tu vais para um lado, eles vão para o outro, têm um certo peso, têm demasiada roda, mas apertam demais ao mesmo tempo, têm umas extensões, portanto são extensões do próprio corpo, que as cansa, e que esse cansaço ao longo da peça é bom sentir, porque é uma peça que começa no início da morte e que vai até ao suspiro final. Portanto, todo esse cansaço que transportam esses fatos pesados para o corpo são uma mais-valia. Por outro lado, tudo isto muito bem amparado pelas luzes do Orlando. Penso que com as bailarinas, a maior parte delas que já me conheciam, ou que já conhecem, por um lado já conhecem o meu trabalho, um bocadinho da minha linguagem e a minha maneira de mexer e a minha respiração, e outras que sem conhecerem ou sem terem feito, também de qualquer maneira já viram peças como os Três Gestos, como a Salomé e como o Pedro Inês. Portanto, só ao ver, uma pessoa que está dentro do métier, ao ver também vai aprendendo. Portanto, eu percebo que começo a sentir, cada vez que venho trabalhar nesta companhia, as pessoas estão um bocadinho mais avançadas, não preciso explicar tanto, apesar de haver ainda aqui muitas pernas e pouco tronco. Pronto. E é óbvio que essa passagem do meu conhecimento, aquilo que eu tenho para dar para esta companhia, é-me sempre muito gratificante. São mulheres cheias de paixão e ávidas de mim. Não é só ávidas de conhecer, ávidas de mim como pessoa. Isso para mim é muito gratificante. Pronto. Como informação para quem não sabe, e relembrando para quem já teve essa oportunidade de ver, esta Isolda faz parte de uma trilogia acompanhada de uma segunda parte sobre o Tristão, sobre o personagem Tristão, que se chamava Cavaleiros da Noite, e o Duelo, que era o encontro dos dois amantes, onde se desmultiplicavam por estes casais todos de homens e mulheres, que no final acabam por ser 18 casais. Neste momento o convite que me fizeram da Companhia Nacional de Bailado foi fazer a Isolda, que eventualmente é independente. O único que não é independente é o Duelo, no final. Tanto a Isolda como os Cavaleiros da Noite são peças independentes, mas que já agora eu gostaria, mais cedo ou mais tarde, de eventualmente ver esta companhia voltar a fazer a trilogia. Mas eu penso que o público o vai pedir.